Hello there, my name is Thiago and this is Inglês Everywhere, the podcast that helps you improve your English. I want to invite you to join me every week to take you to the next level, listening to all kinds of content, stories, interviews, chats, and a lot more. Welcome to Inglês Everywhere. Olá, ouvintes do Inglês Everywhere! Neste episódio eu trago a segunda parte sobre os usos do verbo get. Normalmente as pessoas se confundem muito porque o get ele realmente tem muitos usos comuns e o objetivo desse episódio é justamente tirar essas dúvidas, para que você não fique na dúvida em que situação você deve usar ou não. Recomendo então que vocês escutem a primeira parte, se você está chegando no podcast através deste episódio, porque lá eu trago outros 5 usos diferentes com muitos exemplos. Antes de eu começar a apresentar para vocês esses outros 5 usos, eu quero convidá-los a seguir o podcast na plataforma de sua preferência. Se possível, dá 5 estrelas se você realmente gostar desse conteúdo e achar que ele é relevante. E também me sigam no Instagram. O Instagram Inglês Everywhere, lá eu tenho postado com bastante frequência conteúdo que vai além daquilo que eu publico aqui no podcast. Mas vamos então ao episódio de hoje com mais 5 usos diferentes para o verbo get. O primeiro significado então deste episódio para o verbo get é o sentido de entender. A gente sabe que entender é understand, mas na linguagem informal, coloquial, a gente também usa o verbo get com o sentido de entender. Por exemplo, he never gets my jokes. He never gets my jokes. Então, ele nunca entende as minhas piadas. Ou ainda, you don't seem to get the point. You don't seem to get the point. Você não parece entender o argumento. Ou ainda, I didn't get what you said. I didn't get what you said. Eu não entendi o que você disse. O segundo significado que a gente tem aqui é quando a gente tem a combinação do get com um adjetivo. E quando a gente tem essa combinação, o sentido do verbo get é de se tornar, ficar. Por exemplo, he got angry because she wasn't listening to him. He got angry because she wasn't listening to him. Ele ficou com raiva porque ela não estava escutando ele. Outro exemplo. The kids are getting tired. The kids are getting tired. Então, as crianças estão ficando cansadas. It's getting late. It's getting late. Está ficando tarde. Eu quero só acrescentar que aqui eu também posso colocar outros adjetivos como married, divorced, engaged, que seria casado, divorciado e noivo. Então, get married, get engaged, get divorced. O terceiro significado possível para o verbo get é o de contrair uma doença ou começar a desenvolver uma doença. Por exemplo, I think I'm getting a cold. I think I'm getting a cold. Então, eu acho que eu estou contraindo um resfriado. Eu acho que eu estou ficando resfriado. I got this cold from you. I got this cold from you. Eu contraí esse resfriado de você. Ou ainda, when I was 5, I got measles. When I was 5, I got measles. Quando eu tinha 5 anos, eu contraí sarampo, ou eu tive sarampo. Antes da gente dar sequência, eu quero revisar com vocês os 3 significados iniciais que a gente viu no episódio de hoje. O primeiro foi o sentido de entender. O segundo, o sentido de se tornar ou ficar, acompanhado de um adjetivo. E o terceiro, que a gente acabou de ver, o sentido de contrair uma doença. Dando sequência agora, o quarto significado possível para o verbo get é quando a gente tem o get com um infinitivo. O que é o infinitivo? É a gente ter o to mais o verbo. E nesse caso, o sentido é de ter a chance de algo. Vamos ver no exemplo. Do you get to travel much? Do you get to travel much?
que significa você tem a chance de viajar muito. Do you get to travel much? Ou ainda, I didn't get to see him, he was too busy. I didn't get to see him, he was too busy. Eu não tive a chance de vê-lo, ele estava muito ocupado. E por fim, para a gente finalizar essa sequência de vários significados para o verbo get, eu tenho a possibilidade de usar o get com um objeto, que vai ser a pessoa, him, her, them, e o verbo no infinitivo. E o sentido aqui é de convencer alguém a fazer algo. Vamos ver alguns exemplos, que aí fica mais claro. Get him to call me. Get him to call me. Então, faça com que ele ligue para mim. Convença-o a me ligar. Ou ainda, I can't get her to change her mind. Então, eu não consigo convencê-la a mudar de ideia. E se você chegou até aqui no episódio, eu quero deixar um uso extra, mais um significado, que é bem específico para algumas ações. Por exemplo, cortar o cabelo. Em português a gente fala, eu cortei o cabelo, normalmente, mas na verdade, geralmente a gente vai a algum lugar para que o cabeleireiro faça o corte. Então, em inglês, a gente não deve falar I cut my hair, mas eu tive o meu cabelo cortado. Então, neste caso, eu falaria em inglês I need to get my hair cut. Eu preciso ter o meu cabelo cortado. It's really long. I need to get my hair cut. It's really long. Um outro exemplo. We're getting the car checked before our trip. We're getting the car checked before our trip. Vamos ter o nosso carro revisado antes de nossa viagem. We're getting the car checked before our trip. Mas então, vamos relembrar todos os usos com mais alguns exemplos diferentes do que eu já citei. O primeiro caso foi o sentido de entender. Por exemplo, I get the message, you don't want me to come. Segundo caso foi se tornar ou ficar acompanhado de adjetivo. I get nervous when I have to speak in public. Terceiro caso foi de contrair uma doença. I got a flu last winter and was in bed for 3 weeks. Quarto caso, get mais infinitivo no sentido de ter a chance de. When do we get to meet your new girlfriend? E o quinto caso é o get com um objeto seguido do verbo no infinitivo. Por exemplo, can you get them to stop talking? E como bônus, a gente viu o sentido de get my hair cut, get something done, ok? Ter algo feito. Então é isso, e aqui a gente conclui os 2 episódios com os principais usos do verbo get. Não se esqueçam de seguir o podcast na sua plataforma preferida e me seguir no Instagram. Até o próximo episódio. Thanks for listening. You can send me suggestions on Twitter, Instagram, or by voice message. Also, follow us on your favorite streaming platform to check out for the next episode. On ingleseverywherepodcast.wordpress.com, you can have some further information about our show episodes, including transcripts. See ya!